Hoje, a gente dando continuidade, então, a gente está no capítulo 4 da pluralidade das existências, e nós vamos tratar especificamente do tema das transmigrações progressivas, que é nas questões 189 a 196. A gente vai falar da pluralidade das existências, com algumas perguntas aqui que trazem esse tema, complementando já os temas anteriores já apresentados, que é a reencarnação, né, a encarnação dos diferentes mundos, agora as transmigrações, e depois a gente continua falando sobre outros temas dentro desse contexto aqui do capítulo. Então, a questão 189, que é a primeira, que traz a entrada do nosso assunto, a pergunta é: desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude das suas faculdades? Então, a pergunta de Kardec é: se desde o início, no contexto, a gente tem a total consciência, né, de todas as nossas faculdades, a gente já surge como espírito, já com esse processo todo caminhando. E aí os espíritos respondem que não, porque o espírito, assim como ele exemplifica com o exemplo da natureza biológica do homem, o espírito também tem a sua infância, né? Então ele também tem o seu processo inicial. E em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Então, para que a gente possa entender, os espíritos usam o exemplo que nós conhecemos, que é o do processo de crescimento humano, né, que é o processo do homem, que vai da infância, passa para a juventude, a maturidade, depois a velhice. E aí eles usam esse exemplo para que a gente compreenda que o espírito, na sua evolução, no seu desenvolvimento, ele também tem esses processos iniciais. Então, ele sugere que a gente compreenda, então, que o espírito, logo que surge, ele está numa situação de infância, ou seja, ele ainda não tem, né, a inteligência desenvolvida, ele não tem toda a sua plenitude, toda a sua capacidade desenvolvida. Ele vai desenvolvendo a partir da evolução do espírito, que vai se dando com as reencarnações e as experiências. A questão 190, então, se há esse estado de infância, Kardec então pergunta: qual é o estado da alma na sua primeira encarnação, então? E aí eles reforçam: é o estado de infância na vida corpórea. É como se fosse nós imaginarmos as nossas primeiras encarnações, como a gente consegue visualizar o desenvolvimento de um bebê e de uma criança na primeira infância, né? Onde começa a dar os seus primeiros passos, onde começa a balbuciar algumas palavras, onde começa a fazer algumas conexões com o mundo exterior, onde inicia o seu processo de aprendizagem de quem eu sou e qual é o meu papel e quem é que me circunda, aonde ainda precisa muitos cuidados, aonde precisa ser ciceroneado o tempo todo por alguém, né, por um olhar. Então, esse exemplo, ele esclarece muito essa questão do espírito no início, na sua primeira encarnação, que é quando a inteligência começa a desabrochar. E aí eu acho bem lindo, que é quase que uma poesia, a resposta dos espíritos, quando eles falam que nesse momento a alma ensaia para a vida. Ela ainda não consegue viver plenamente, ela começa a dar os seus primeiros passos, ela ensaia para começar a viver de uma forma plena. Na questão 191, Kardec então pergunta: as dos nossos selvagens, então, né, que são aqueles espíritos bem no início, ainda embrutecidos com algumas coisas, são almas no estado de infância? E aí os espíritos respondem que isso é uma infância relativa. Por quê? Porque já são almas que já se desenvolveram, porque elas são dotadas de paixões. Então, ou seja, diferente de uma criança que ainda não está compreendendo muito bem as coisas e está experimentando, quando há paixões, já há aí uma escolha.
Já há aí um escolher algo e que muitas vezes é escolher o prazer, é escolher a facilidade, é escolher algumas coisas que não são tão evoluídas moralmente. Então, quando eu desperto para a paixão, quando eu desperto para essa questão do prazer, daquilo que me faz bem, daquilo que eu gosto, e que muitas vezes eu até passo por cima de outras coisas para que aquilo aconteça, eu já não estou mais uma criança descobrindo o mundo, eu já tenho algumas escolhas, eu já fiz algumas escolhas. E é esse exemplo que eles trazem quando eles falam da infância relativa, porque são almas já desenvolvidas, elas já têm paixões, né? Elas já são dotadas de paixões. E aí, obviamente, há aí um complemento nessa questão, então, na 191A, porque aí, então, Kardec então, já faz essa relação. Se há paixões, e isso significa que, então, já não é mais uma infância relativa, então ele faz uma premissa lógica, né, que é a pergunta, então, as paixões são um sinal de desenvolvimento, ou seja, se há paixões, então, sinal de que não é mais uma primeira infância, não é mais um bebê caminhando ali, não é mais um espírito iniciando o seu processo, já se desenvolveu. E aí os espíritos explicam que sim, desenvolvimento sim, aí desenvolvimento sim, porque como eu citei, é um espírito que já faz escolhas, ele já sabe aquilo que lhe dá prazer, aquilo que ele gosta, o que não gosta. E aí a resposta deles, desenvolvimento sim, mas não perfeição. São duas coisas diferentes. E aí continua a resposta para que a gente possa entender. São um sinal de atividade e de consciência própria, enquanto na alma primitiva a inteligência e a vida estão em estado de germes. Então, o que fica muito claro aqui, há um desenvolvimento, há já um processo aí de escolha. Porém, esse processo, como há essa questão das paixões, não há ainda uma perfeição. Porque muitas vezes essas primeiras escolhas, né, e aí ele usou o exemplo dos homens selvagens, esse primeiro espírito que inicia já despertando muitas vezes para as paixões, ele começa a ter uma atividade de consciência própria. Porém, como ele ainda está muito vinculado às paixões, a inteligência e a vida dele ainda estão em estado de germes, ainda está iniciando o processo de evolução moral. De evolução no sentido de uma consciência plena, de um caminhar mais evoluído nesse sentido. Então, há um desenvolvimento, mas ainda não há uma perfeição. E aí, Kardec faz um comentário para que a gente possa compreender melhor isso. Então, ele traz a fala aqui, a vida dos espíritos, no seu conjunto, segue as mesmas fases da vida corpórea, que é aquilo que a gente já havia falado lá no início, para a gente poder entender bem. Esse capítulo, ele traz muito esse exemplo biológico da evolução do homem, para que a gente possa compreender também essa evolução espiritual, né? Os espíritos, eles são muito lúcidos em nos trazer referências para que a gente compreenda de uma forma mais didática como se dá todo esse processo. Então, eles colocam aqui que a vida dos espíritos, no seu conjunto, segue as mesmas fases da vida corpórea, ou seja, passa gradativamente do estado de embrião ao de infância, para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição. Com a diferença de que nesta não existe o declínio e nem a decrepitude da vida corpórea, que a sua vida, que teve um começo, não terá fim, de que ele é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo, e o seu progresso realizar-se, não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. Então, a vida do espírito constitui-se, assim, de uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso. Como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, nos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas da mesma maneira que na vida humana há dias infrutíferos, na do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Então, aqui a gente consegue compreender e ter uma visão mais clara de que mesmo para que didaticamente nós possamos compreender melhor essa questão, pode voltar um pouquinho ali para mim? Isso, obrigada. Para a gente compreender melhor essa questão,
mesmo que didaticamente eu tenho esse exemplo, então, comparando o espírito que evolui, assim como também o homem evolui, que surge no embrião e vai avançando, é muito importante a gente entender que, diferente do corpo que tem um fim, o corpo, quando chega em determinado momento, que aquele espírito habita aquele corpo, que é um corpo carnal, e ele tem um fim, ele se esvai e não tem mais função. Diferente disso, a vida do espírito, ele segue. Então, ou seja, há um desenvolvimento contínuo no espírito. Não há um fim, né? Vai ter um fim lá, quando a gente chegar na última escala, né, nos espíritos, que é um processo bem longo. Então, ele constantemente eu vou evoluindo. Então, esse é um ponto que é muito importante, o segundo ponto que ele também traz, que é muito importante que, nesse comparativo com a questão biológica do homem, é que também, assim como, às vezes, durante a minha vida biológica, tem dias em que eu, de repente, não avanço, não aprendo nada intelectualmente naquele dia, não faço nada moralmente evoluído, e muitas vezes eu passo aqueles dias assim, não produzo como eu poderia, não faço, não contribuo em nada com o mundo que eu estou habitando. Também assim, existem existências corpóreas inteiras, onde o indivíduo passa, às vezes, uma vida toda sem evoluir, como ele poderia evoluir. Porque ele não soube conduzir, ele fez escolhas diferentes, ele escolheu de outras maneiras, e aí ele fica, o que a gente chama de estagnado naquele momento de evolução espiritual dele. Então, isso é muito importante a gente compreender, que a vida do espírito, nós vamos evoluir através de uma série de existências corporais. Como o espírito biológico, nós vamos envelhecendo com o passar dos dias. E aí, o aproveitamento desse tempo vai depender da nossa evolução. A questão seguinte, que é a questão 192, pode alguém, por um proceder impecável, só trocar aqui, na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermediários? Então, já que podemos nos desenvolver e que há essa evolução para a perfeição, através da existência das várias vidas corpóreas, o que Kardec questiona aqui é se existe, por exemplo, essa possibilidade de um salto. Alguém em uma determinada existência transpor todas as evoluções possíveis e avançar moralmente, intelectualmente muito naquela vida e ele automaticamente passar para um outro grau, sem avançar gradativamente. E aí os espíritos respondem que não. Não, pois que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza eterna o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescência antes de recuperar a saúde. Aqui é muito legal da gente entender, porque é muito didático e muito simples esse exemplo, e ele é muito claro. Ou seja, primeiro que por mais que eu tenha uma existência maravilhosa, tenha feito coisas fantásticas, tenha sido uma pessoa super evoluída moralmente, há ainda qualidades e experiências que eu necessito passar e que eu desconheço, e que por isso vão ser necessárias essa caminhada por esses degraus de evolução espiritual. E a segunda situação é que, assim, eles usam esse exemplo para mostrar para a gente que, por exemplo, por mais que uma criança, você tenha uma criança que é uma criança muito inteligente, muito madura e tal, não é possível essa criança, biologicamente, ela transpor e passar, pular a adolescência, a juventude e já ser um adulto. Mesmo que ela tenha todo um suporte de estímulo, essa criança vai ser muito estimulada, então ela já vai assumir compromissos e situações como um adulto e vai ser tratada como um adulto. Não é possível, porque biologicamente ela precisa passar pela adolescência. Então, esse mesmo ensinamento que a natureza nos mostra, no que nós observamos biologicamente, é o que os espíritos nos alertam que acontece com a nossa evolução espiritual. Da mesma forma, por mais que você, de repente, seja uma criança super evoluída, ou você seja um espírito muito evoluído nessa vivência, é necessário você passar pelos processos. Não quer dizer aqui, e isso depois a gente pode retomar, a gente não está falando aqui de experiências que tenham que ser vividas. Então todo mundo tem que passar por todas as experiências? Não. A gente está falando de
situações, como eles colocam aqui, qualidades e necessidades que muitas vezes nós desconhecemos. Então, é interessante a gente entender que por melhor que você seja como criança, você não pode se tornar um adulto. Você precisa passar pela juventude, pela adolescência, pela juventude. Assim, o espírito também, por mais que ele tenha uma experiência muito rica, muito fantástica, ele não pode virar um espírito evoluído. Ele precisa passar pelos degraus do aperfeiçoamento. E isso faz parte do processo. Então, ele finaliza dizendo que, além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Então, se eu tenho que avançar, e eu tenho que avançar em várias áreas, e aqui ele coloca a questão do conhecimento e da moralidade, que a gente muitas vezes pensa que a pessoa que é inteligente, ela está avançando, sim, ela pode estar avançando intelectualmente, mas não moralmente. E a pessoa que tem uma moral super elevada, mas muitas vezes precisa ter um desenvolvimento intelectual, são duas coisas que caminham, né, e precisam ser desenvolvidas, e nem sempre caminham juntas. Então, ele coloca aqui que é muito importante que essas duas coisas sejam desenvolvidas, e ele ainda alerta, né, os espíritos ainda alertam aqui nessa fala do Livro dos Espíritos, que, então, se eu vou ter que passar por todo esse processo, qual é o objetivo de eu me esforçar tanto nessa encarnação? E essa depois é a pergunta que Kardec faz mais à frente, porque é uma questão lógica que a gente já pensa, né? E eles já dão uma pista aqui, eles já dizem que quanto mais o homem se adiantar na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Ou seja, é tudo aquilo que eu consigo viver e crescer e evoluir aqui, eu vou ter que passar pela juventude, eu não posso ser um adulto, mas eu posso ter uma juventude muito mais tranquila. Eu posso ter uma adolescência sem tantas turbulências, sem tantos tormentos, se eu me preparar para isso. E é mais ou menos o que eles ensinam aqui. E aí é a pergunta lógica, né, que eles perguntam, que é exatamente da questão, então, que Kardec faz, né? Então, pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras, né? A questão 192A. E aí os respondem de forma lógica, sim, sem dúvida. Ele pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Então, quanto mais eu aproveitar o hoje, melhor eu vou estar. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Então, essa é a resposta deles. A questão 193, os espíritos vão perguntar, Kardec perguntar aos espíritos, aquilo que é muito, quem já trabalha com espiritismo sabe, as pessoas questionam muito essa questão. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Então, isso é uma coisa... como espírito, então se eu evoluir, eu consigo, mas parecia que eu era um espírito tão evoluído e de repente agora numa nova encarnação esse espírito parece que está tão, retroagiu tanto, e isso a gente observa quando a gente analisa, por exemplo, figuras históricas, né, a própria história, e às vezes essas situações que a gente acompanha de pessoas que viveram encarnações diferentes e a literatura traz algumas coisas, e aí então a pergunta, parece assim que essa pessoa está pior agora do que estava antes, isso é possível? E aí os espíritos deixam muito claro que não, o espírito não vai retroagir na sua evolução. Agora, o que acontece é que o nosso olhar é com relação a achar que ele retroagiu, porque nós temos um olhar de posição social. Então, para nós, o que é mais baixo ou mais alto, ou está acima ou está abaixo, tem muito a ver com a posição social, e não com a evolução espiritual. E aí é a resposta muito clara. Com relação à posição social, sim, o espírito não tem como. Na questão seguinte, que é a questão 194, Kardec insiste nesse ponto. Então, é possível que em uma nova encarnação a alma de um homem de bem anime um corpo de um acelerado? E aí a resposta, ou seja, se é uma alma extremamente evoluída, e aí a resposta dos espíritos é não, visto que ele não pode degenerar. Ou seja, não é possível retrogredir, né? Não tem como, né? É uma coisa que o celerado aqui, né? Para situar vocês, na verdade, o que é um celerado no dicionário é aquela pessoa de má índole, aquela pessoa perversa. Então, se é uma pessoa muito boa, uma pessoa do bem, um espírito evoluído, ele pode animar o corpo de uma pessoa de má índole ou perverso? Não,
Não pode. Não pode, porque o espírito dele é bom. Então, não tem nenhuma lógica nisso, né? Ele não pode retrogredir. Então, ele não vai usar essa situação. E aí, é interessante, porque a pergunta seguinte, que a gente vai ver, ele volta nessa questão, então, e aí ele traz esse outro contexto. Então, e a alma de um homem perverso? Então, o contrário disso, uma alma de um homem perverso. Ele pode habitar um corpo e tornar-se um homem de bem? E aí os espíritos respondem que sim, isso pode. Sim, porque se arrependeu por todas as perversidades, por toda a condução que ele vinha fazendo na sua evolução espiritual, e ele torna-se um homem de bem, sim, isso é extremamente lógico. Isso está no caminho lógico que o espiritismo prega. E daí eles respondem, sim, você se arrependeu, isso constitui, então, uma recompensa, ou seja, uma alma perversa, de um espírito ainda embrutecido, e que finalmente compreendeu algumas coisas e torna-se um homem de bem. Então, isso é possível de acontecer dentro dessa estrutura lógica do espiritismo. Kardec faz, então, um comentário sobre essas duas questões que é muito importante da gente entender. Então, ele reforça um ensinamento, um princípio básico, que é dizendo o seguinte: a marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido, né? Que é aquela hierarquia que a gente já estudou da evolução espiritual, né? Da escala espiritual. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. E aqui entra essa questão da posição social. Quando a gente entende como descer como homens, é assumir funções que nós consideramos, muitas vezes socialmente, funções inferiores, subalternas, escravos, posições sociais que são consideradas, às vezes, que parecem muito mais sofridas, medíocres com relação a outras. Então, é dentro desse contexto. E eles colocam aqui que isso é descer como homens, mas não como espíritos. Aquele espírito que habita aquele corpo, naquele contexto social, naquele momento histórico, ele sempre vai seguir a sua hierarquia. Se é um espírito evoluído, ele vai seguir ele vai continuar sendo um espírito evoluído. O que muda são os graus dentro de uma posição social que a gente tem na nossa organização aqui. Então, assim, a alma de um poderoso da terra pode, mais tarde, animar um humilde artesão e vice-versa. Porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. E aí ele usa um exemplo muito clássico, né? Que Herodes era rei e Jesus era carpinteiro, né? Dois espíritos com evoluções morais muito diferentes, muito distintas. Avançamos, então, para a questão 195. Na questão 195, a pergunta é: a possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? É um pensamento muito clássico nosso, de alunos ainda que estamos habituados a, já que estamos aqui, já que não vamos aprender tudo, então, quem sabe, talvez vamos aproveitar a vida e não vamos aprender nada. Então, esse contexto que Kardec traz aqui na resposta dos espíritos, que fica muito claro, né? Se eu não vou ter tantas existências para aprender, por que eu devo aproveitar essa? Não posso deixar para depois, né? E aí a resposta dos espíritos: aquele que assim pensa não acredita em nada. E a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele. E essa ideia conduz à incredulidade. Se apenas se houvessem empregados os meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode pensar como dizes, em sua vida corporal. Mas uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal, e é então que trará, numa nova existência, um sentimento diverso. É interessante porque os espíritos alertam aqui para a gente que nem sempre, quando nós estamos na matéria, nós temos a consciência, né? E a gente sabe que isso é muito difícil,
de você ter essa consciência toda de todo, é como se você visse um espetáculo pela uma parte só, ou só de uma visão. Então, eles alertam aqui que, por isso, a gente, alternando as nossas existências, nós saímos da matéria e transpomos para um outro plano onde a nossa consciência se amplia. E nesse ir e vir entre os planos, nós vamos tendo alguns lampejos que vão nos possibilitar exatamente o que ele diz aqui, né? Perceberá que, de uma maneira ou de outra, calculou mal. E aí, quando nós retornamos, esse sentimento que fica no nosso espírito de que eu preciso aproveitar, ou eu realmente não aproveitei, ou eu devo fazer algo, ele permanece conosco. Então, numa nova existência, a gente acaba trazendo essa referência. E por isso, essa questão de que, muitas vezes, mesmo que não tendo a consciência de que eu devo fazer o certo, aquilo anima o meu espírito aqui na matéria. Porque eu sei que quando, em algum momento, eu vou tomar consciência dessa situação. E é isso que faz a gente caminhar, é isso que faz a gente avançar. É assim que se efetiva o progresso nas leis, né, nas palavras dos espíritos. Eis porque tendes na terra uns homens mais adiantados que os outros. Uns já têm uma experiência que os outros ainda não tiveram, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Então, é exatamente isso. Quanto antes nós vamos tomando consciência da importância da nossa conscientização para aquilo que me anima, mais rapidamente eu vou evoluindo. E aí o comentário de Kardec. O homem que se encontra numa posição má deseja mudá-la o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu de que as tribulações desta vida são a consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se uma nova existência menos penosa. E esse pensamento o desviará mais da senda do mal que o pensamento do fogo eterno no qual não acredita. Então, aqui ele faz uma relação de que a razão é a nossa sustentabilidade. À medida que nós vamos raciocinando, e quando a gente fala em raciocinando, é também ampliando a nossa consciência, a gente vai percebendo que tudo aquilo que me acontece é derivado das minhas próprias escolhas. E eu vou, então, entendendo que se eu posso escolher diferente agora, eu terei mais à frente uma existência menos penosa. E não mais me anima aquela situação do medo de que algo de mal vai me acontecer ou eu vou ficar eternamente no fogo eterno, porque isso já racionalmente não me cabe mais. Então eu começo a ter uma lógica uma compreensão mais lógica que vai me animar a evoluir de uma forma mais tranquila. E na questão 196, que é a nossa última questão, temos a 196 e a 196A, na questão 196, Kardec traz, então, não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Então, Kardec pergunta, só existe uma possibilidade, através das várias existências corpóreas, é isso? Então, isso quer dizer que, então, essas várias existências é como se fosse um depurador, é onde eu vou passando ali para me evoluir. E aí os espíritos respondem que sim, exatamente isso. Eles melhoram, ou seja, nós, né, todos nós, os espíritos melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo, e segundo seus esforços, o alvo para o qual se dirige. Então, ou seja, não há outra possibilidade, né? A possibilidade é viver efetivamente, com consciência, o momento que eu estou vivendo e a experiência que eu estou vivendo agora, para que isso possa, então, fazer com que eu consiga evoluir. E a questão 196A, Kardec pergunta, é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? E aí a resposta dos espíritos, num tema extremamente importante da gente refletir sobre, teu espírito é tudo. Pode voltar um pouquinho. Aí, então, só pode voltar um pouquinho só para a gente ver.
Então, a resposta dos espíritos, que é uma pergunta muito interessante e muito rica. Quando eles respondem, teu espírito é tudo, teu corpo é simples e veste que apodrece. Eis tudo. Então, aqui, a gente tem uma referência muito importante nas muitas desculpas e vitimizações que a gente muitas vezes faz, de que a matéria, de que o corpo, de que essa família, de que esse planeta que eu vivo, essa sociedade que eu tô, me poda. E eu não consigo evoluir por causa disso. Então, não é que eu não queira, eu não consigo, porque eu tenho algumas amarras, né? E aí os espíritos colocam de forma muito clara, não há amarras. O corpo é uma veste que você veste e que simplesmente vai passar, ela apodrece. É o teu espírito que define tudo. Então, ou seja, é a tua maneira de conduzir, é a tua evolução espiritual que vai determinar tudo. O teu corpo não te amarra. A sociedade não te amarra, é você que determina quem você é, né? Então, aqui a gente abre muito a cabeça para pensar sobre várias coisas, de que eu posso, então, se eu posso ser responsável pela minha evolução, nada mais me prende. É simplesmente eu e as minhas escolhas, é a minha maneira de conduzir. E aí o Kardec faz um comentário com relação a essa questão. E esse comentário, ele diz o seguinte: temos no suco da vinha uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por grande quantidade de matérias estranhas, que lhe alteram a essência. E não chega à pureza absoluta, senão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo, no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito, que se purifica a si mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Os espíritos usam uma analogia para explicar para a gente, para que a gente possa entender o que exatamente é e o quanto é que o corpo tem de influência em tudo que eu faço. Então, é muito legal a gente pensar dessa forma, porque eu sou responsável, é o espírito que se depura. Todo o contexto que é o corpo, toda a situação toda que me envolve, são os vários destilados, são as várias coisas que são, e inclusive, vamos pensar, o próprio alambique, né, que é a nossa vida, que é o mundo que a gente vive, ele está aqui construído para exatamente fazer com que o meu melhor saia. Então, mas tudo isso só vai acontecer a partir do líquido, a partir do espírito, que é o definidor. Então, você pode ter um alambique maravilhoso, você pode ter os substratos maravilhosos, os ingredientes maravilhosos, mas é necessário o líquido. E o líquido tem que passar por todo aquele processo de destilação para que ele chegue puro. Esse processo de destilação são as várias existências corpóreas, essa é a analogia. Muito importante, quem é importante aqui? Os alambiques vão mudar, os ingredientes vão mudar, mas o líquido, ele vai permanecer. E é o líquido que importa. Todo o restante são detalhes, né? Então, de uma forma muito didática, a gente consegue ter essa compreensão que os espíritos nos trazem.